Olá, meus queridos, vamos preparar-nos para o 32º domingo do tempo comum. Então, nós queremos fazer uma reflexão do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Depois vocês vão ler o texto com mais calma, mas queria colocar um pouco qual é o contexto do que está acontecendo, né? Como sempre, Jesus, ele vai levando os seus discípulos a um maior conhecimento da sua missão aqui na Terra. E conforme nós vamos chegando ao final do ano litúrgico, as contrariedades, as contradições com as autoridades judaias são cada vez maiores, né? Os fariseus, os saduceus, os chefes sacerdotes, os levitas, os doutores da lei vão se contrapondo àquele que eles deveriam exaltar, porque, afinal de contas, Jesus é o Messias esperado. Mas, como a natureza humana, ela continua a mesma, eles confrontam a Jesus por inveja. Pois é, por inveja, né? Ele, Jesus, que não vem de nenhuma das escolas rabínicas, né? Jesus, que é um outsider, alguém que vem de fora e tenta entrar no sistema. Jesus, que coloca em contradição tantos dos seus maiores representantes, né? Então tratam de obstaculizá-lo da pior maneira possível. Então, aqui está outra vez Jesus que se encontra com os escribas e os fariseus. E Jesus já começa pegando pesado mesmo, né? Porque então ele fala dos escribas como pessoas que falam, mas não cumprem. Quem são os escribas ou os doutores da lei? São pessoas estudiosas da Sagrada Escritura, são aqueles que deveriam saber mais da Sagrada Escritura para poder explicar ao povo de Deus. Então, eles muitas vezes transformam esse conhecimento em uma forma de ganhar a vida, e não tanto uma forma de salvação, de viver aquilo que eles estão estudando e poder passar isso ao povo. Bom, então vamos deixar que vocês agora façam a leitura do texto evangélico e depois nós vamos comentar algumas perguntas que nós propomos. Lembrando que essas perguntas, elas sempre são para ajudar vocês a refletir sobre o texto. Não se trata de responder perguntas, mas aprender a ler o Evangelho em forma reflexiva e deixar que o Espírito Santo nos inspire. Boa leitura. Depois de ler o Evangelho, nós então vamos responder algumas perguntas que, como dissemos, nos ajudam a refletir sobre o texto. A primeira é: por que Jesus adverte as multidões que tomem cuidado com os doutores da lei, né? Nós comentamos há pouco quem são esses personagens, né? E pois o Evangelho é bem enfático, porque diz Jesus, né? Guardai-vos dos doutores da lei, precavei-vos dos doutores da lei, que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas, os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão uma condenação mais severa. O texto litúrgico muda um pouquinho, né? Peguei a versão da Bíblia de Jerusalém, mas essencialmente é a mesma coisa, né? Vocês vão perceber que são só questões de palavras. No texto litúrgico diz Jesus: tomai cuidado com os doutores da lei. Mas, em primeiro lugar, Jesus, ele diz que tomem cuidado porque
Eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, né? Ué, o que tem de errado nisso? Eu também gosto de ser cumprimentado. Mas Jesus esclarece mais adiante, né? Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Ou seja, Jesus está dizendo que os doutores da lei, os escribas, colocam em primeiro lugar a sua própria vaidade. Eles não estão interessados tanto naquilo que eles podem servir, mas de ser servido pelo povo. Eles acabaram se servindo do seu cargo como uma profissão. Em Israel tinha algumas coisas que deveriam ser boas, mas se transformaram em profissões, né? Por exemplo, as choradeiras, que eram as mulheres que eram contratadas nos funerais, né, para chorar pelos defuntos. Né? Então, aquilo que deveria ser algo bom, né, chorar por alguém que partiu, passa a ser uma profissão. Então, não se está interessado mais naquilo que se está fazendo, se está interessado no proveito que se está tirando. Então, no fundo, se está interessado em outro Deus que não é o Deus de Israel, mas o Deus dinheiro. Jesus, quantas vezes ele nos adverte? Cuidado, cuidado com as ganâncias, cuidado com o dinheiro, cuidado com a avareza. Aqui ele acrescenta: cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho. E é justamente o orgulho que faz com que os mestres da lei, os doutores da lei, os escribas, não consigam reconhecer em Jesus o Filho de Deus e nem sequer o Messias. Eles estavam completamente cegos pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua soberba. Eles já não estavam esperando a vinda do Messias. Eles transformaram, então, o seu ofício em profissão. O ofício de ensinar, que implicava um ofício de santidade pessoal, aprender da Sagrada Escritura, deixar-se tocar pela Sagrada Escritura, deixar-se transformar pela Sagrada Escritura, para depois ensinar o povo de Israel. Eles transformaram isso num ofício, quase como uma política, um cargo político. Que tristeza tão grande, Jesus, ele mesmo, Filho de Deus, que fundou o povo de Israel, afinal de contas foi o Pai, Deus Pai, que escolheu Abraão, tirou lá de Ur da Caldeia e o levou para a Terra Santa, para criar um povo para que, no momento oportuno, esse povo pudesse receber o seu Filho como Salvador. Jesus vem e os chefes desse povo, aqueles que são os especialistas na Sagrada Escritura, não só não o reconhecem, mas o combatem. Isso é o fruto da vaidade. Esse é o fruto do orgulho. No fundo, meus queridos, o que Jesus está querendo dizer aqui é: cuidado, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com a vaidade. E por que cuidado com a vaidade, com o orgulho e com a soberba? Porque eles cegam as pessoas. Assim, os fariseus, os saduceus e aqui no caso os doutores da lei, eles estavam cegos. E então eles se centravam nas coisas não essenciais e perdiam o mais importante. Porque quando eles se preocupam mais em ser cumprimentados nas praças públicas, andar com roupas vistosas, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes, eles perderam a noção de que a Sagrada Escritura é uma coisa para proveito próprio, para promoção própria, para ganhar dinheiro, para ganhar glória, para ser reconhecido. É para a salvação, a sua própria salvação e levar as pessoas às salvações, à salvação. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Então, o que eles estão atrás? O dinheiro. Então, se fazem de piedosos para obter lucro, se fazem de piedosos para obter um proveito próprio.
E então Jesus disse, cuidado, porque se isso tomar conta do seu coração, já a graça de Deus já não pode fazer mais nada. Porque o seu coração está fechado. Esse era o grande drama dos doutores da lei. Eles fecharam o seu coração. E por mais que eles tinham nas próprias mãos as sagradas escrituras, a revelação de Deus, do Deus único e verdadeiro, eles não tiravam proveito dela. Ainda que eles tinham a verdade diante de si, porque Jesus Cristo é a verdade, eles não conseguiram ver. E então Jesus disse, por isso eles receberão a pior condenação. Então, isso não quer dizer que vão ser condenados ao inferno, quer dizer que vão ter que pagar por aquilo que fizeram. Ou seja, aos grandes dons corresponde grandes responsabilidades. Não quero citar aqui ao tio do Homem-Aranha, mas essa é a grande verdade, né? Os grandes dons que Deus nos dá, Deus depois vai pedir conta desses dons. Parábola dos talentos. Mas agora vamos ver também a segunda pergunta, que é: qual é o exemplo que a pobre viúva nos dá, que se refere à oferta? Jesus, ele segue dizendo o seguinte, no mesmo evangelho, a continuação, né, Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas. Mas por que esses 2 textos estão unidos? É aqui a questão. Jesus, ele primeiro adverte do perigo de que um coração apegado às riquezas pode desviar esse coração da verdade, né? Um coração que seja vaidoso, orgulhoso, se centra em si mesmo, se torna absolutamente egoísta, não vê a necessidade do próximo e muito menos é generoso. E em seguida, ele mostra um exemplo. E se serve da situação mais inusitada, porque ninguém coloca atenção em quem não dá quase nada. Todo mundo coloca atenção quem doa muito. É muito mais chamativo. Ainda mais, os que tinham dinheiro gostavam de fazer as doações diante de todo mundo, para que todo mundo pudesse ver, né, que eles são generosos e tal. E, de repente, essa pobre viúva coloca, e ela já não queria chamar a atenção mesmo, né, por vergonha, né, coloca uma doação mínima, 2 pequenas moedas que não valiam nada, ou quase nada. Jesus chamou os seus discípulos e disse, em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Por quê? Jesus mesmo responde. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Jesus não está dizendo que o ideal é que nós depositemos tudo aquilo que nós temos para viver. O que Jesus quer demonstrar e chamar a atenção é para a generosidade. A generosidade. Se nós queremos buscar um antídoto contra a primeira advertência que ele deu, cuidado com os doutores da lei, porque eles... Jesus dá o antídoto, a generosidade. Se nós não queremos cair sob as garras do nosso egoísmo, aprendamos a ser generosos. E a primeira generosidade sempre é com Deus. A oferta é aquilo que nós damos para o serviço do templo, no caso do exemplo, né? Mas o que 2 moedinhas serviriam para o serviço do templo? Nada. Mas para Deus o que interessa é a oferta do coração. O que nós ofertamos a Deus não é tanto a entrega econômica, mas a entrega do nosso coração.
Deus quer o nosso coração, porque quanto mais generosos nós somos, mais Deus pode entrar no nosso coração, porque mais Ele pode purificar o nosso coração, mais transparentes nós nos tornamos, mais a graça de Deus chega até nós e nos pode transformar e, através de nós, transformar outras pessoas. Não sei se ficou claro esse pensamento. A generosidade, a primeira pessoa beneficiada com a oferta generosa somos nós. Aqueles que doam, não aquele que recebe. Por quê? Porque se essa doação é feita de coração, você se está arrancando do seu coração os apegos, arrancando do seu coração a avareza, arrancando do seu coração o egoísmo. Você está permitindo que Deus te liberte das grandes cadeias, das grandes correntes que te acorrentam, que te aprisionam. Não existe pior carcereiro do que nosso egoísmo. Ele nos consome, ele nos destrói. Então, por um lado, Jesus primeiro apresenta as pessoas que estavam encarceladas, os doutores da lei, porque estavam guiados por seu próprio egoísmo, que era o seu carcereiro. E depois ele coloca o exemplo da pessoa libertada, a pessoa livre, capaz de dar até o necessário que ela tinha para viver, porque o seu coração é generoso. Como Deus não vai ser generoso com essa pessoa? Se Jesus mesmo estava dizendo isso, ela foi a que mais deu, ela vai ser a que mais vai receber. Mas como é que nós sabemos isso? Porque tem outra ocasião que Jesus fala, explica isso. Né? Vocês lembram daquele texto do Evangelho de São Lucas, que Jesus está comendo na casa do fariseu e chega uma prostituta e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos. E então o fariseu, Simão, né, ele pensa no seu coração, se esse homem fosse realmente um profeta, saberia quem é essa mulher que está lavando os seus pés, né, que está tocando nele. E então Jesus, que se era profeta, sabendo ler os pensamentos de Simão, faz para ele uma pergunta. Né? E Simão disse, suponho que aquele que foi perdoado mais. Né? E Jesus disse para ele, pois é, essa mulher amou muito mais do que você, Simão. Eu estou resumindo. Né? Então, a recompensa dela vai ser muito maior. Muito maior, porque ela amou mais. Essa viúva que estava dando essas 2 moedinhas, ela amou mais. Meus queridos, se alguma coisa fica claro nesse evangelho, é que Jesus nos convida a que nós nos libertemos do nosso egoísmo, da nossa soberba, da nossa avareza, da nossa inveja, para, através da generosidade. Através da generosidade. Porque um coração generoso consegue amar mais. E amar mais é o caminho da salvação nesta vida, para chegar à eternidade. Mas amar já é a eternidade que entra no tempo. Eu desejo um excelente 32º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!